Eu tenho acompanhado as tentativas da presidente Dilma de tentar corrigir a sequência de atrapalhadas que ela fez ao longo de 2013, 2014, algumas delas por incompetência, muitas delas por má fé, até porque está saindo agora os números, ontem foi publicado, o rombo fiscal é assustador, deve chegar a 76 bilhões de reais. A irresponsabilidade do governo na gestão das contas públicas, 76 bilhões de reais. Esse, em resumo, foi o preço, ou é o preço, que o povo brasileiro está pagando pela reeleição da Dilma. Que maquiou as contas públicas, que fez uma farra, se reelegeu e agora a conta está aí, vereador Adelino. 76 bilhões de reais pode chegar. É muito dinheiro. Eu acho que é até mais dinheiro do que o PT desviou da Petrobras, do Mensalão e de todo esse processo de corrupção que ele institucionalizou na República Brasileira. Comandado pelo líder Lula e agora pela presidente Dilma. Tanta incompetência, acho que 76 bi é maior. Eu não sei porque a gente não sabe quanto tempo que eles estão saqueando o Brasil, né? E essas ações, vai diminuir 8 ministérios. O que nós temos que falar para a população caxiense, quantos ministérios eles criaram. E essas ações agora são oportunas, né? É o momento. Mas me dá aquele sentimento, sabe? A casa depois de arrombada, eu vou lá e boto o cadeado, a corrente e o cadeado. Depois que arromba, eu vou lá e vou botar o cadeado e a corrente para evitar que o ladrão saque. Mas é bom porque nós não vamos mais ver, já não veríamos porque o Pepe Vargas não é mais ministro, mas o avião da FAB baixando aqui no Hugo Canterjani, no sábado de tarde, tendo que chamar servidores com hora extra para atender o avião da FAB, porque estava trazendo o ministro Pepe Vargas. E saindo no domingo, tendo que abrir o aeroporto para atender o avião da FAB, porque estava indo embora o ministro Pepe Vargas. Que era um direito, não era ilegal. Não é ilegal, né? Mas não sei se era moral o ministro vir cumprir sua agenda particular, com o PT, com convenção, com a sua família, usar avião da FAB, paga pelo brasileiro. E abrir o aeroporto para atender o avião da FAB. Horário que o aeroporto está fechado, Madaloso. Mas tem que abrir para atender o aviãozinho da FAB do ministro. Aí nós falamos agora, o governador Sartori, o que está passando, colegas, sabe o que é? É a prática que o PT teve no governo federal e implantou no governo estadual. Não da instituição da corrupção, não é essa prática. Mas a prática de fazer a gastança pública, a farra, para atender os anseios do processo eleitoral que se aproxima. O Tarso deve estar dando graças a Deus que não se elegeu, porque agora ele tem que estar fazendo o que a Dilma está fazendo, com a popularidade lá embaixo. Depois de arrombar a casa, tem que passar a corrente e o cadeado. Só que eles bateram tanto na senadora Ana Amélia, se preocuparam tanto com a candidata Ana Amélia, que o Sartori, com a sua inteligência, capacidade política, articulação, com a sua simplicidade, assumiu o governo. E agora está tendo que botar a corrente na porta que o governador Tarso acabou de arrombar, né? Porque não foi só ele, nós temos que ser coerentes. Há mais de 40 anos que o estado do Rio Grande gasta mais do que arrecada, poucos anos foram avitários. Então não foi o Tarso que criou a situação, ele agravou a situação do estado. E o Sartori está tendo que botar a corrente, o cadeado, depois que foi furtado, desculpa o termo, não botando um crime, vereador, depois que foi arrombada a casa, então para não colocar um crime na função, né, porque não teria nem esta função aqui, nem tenho prova para querer imputar algum crime ao governador Tarso. O que eu sei é que ele teve incompetência na gestão do estado e conseguiu piorar a situação. Outro dia eu até vi uma piada da frase do Tiririca. Tiririca, quando foi candidato a deputado federal a primeira vez, colegas, ele disse assim, vote em mim, vote em Tiririca, pior do que tá, não fica. O que ele não avaliou é a capacidade da Dilma, porque ficou pior do que estava quando ele concorreu a primeira vez. Piorou a situação do Brasil, piorou a situação política e afeta diretamente a economia. E quando alguém perde o emprego, é porque a crise política já se instaurou e afetou a economia e a credibilidade do país. Porque por alguns anos, quando teve a parte estabilizada da economia, após Fernando Henrique, 2002, 2003, 2004, em que o Lula foi, acreditem, inteligente, de seguir a política econômica que vinha sendo implantada no Brasil, e o país passou um momento bom de não pleno emprego, porque é mentira, nunca tivemos pleno emprego, mas melhorou os números do desemprego, melhorou o número do emprego formal, aí o mérito é do governo. Foi o Lula, foi o PT. O PP junto, meu partido lá.
Agora que está caindo, a culpa é da crise mundial. A culpa é do externo. A culpa é do capitalismo. Não, a culpa é do governo federal. Ponto. Responsável por fazer a gestão social, econômica, política do seu país. E foi eleito para isso. De forma democrática, diga-se de passagem. E agora nós estamos pagando o preço. Então, vereador Beltrão, quando vir para o município de Caxias, eu também tenho esta análise. A diferença é que a estrutura montada na prefeitura de Caxias, por todos os prefeitos que vieram até hoje, ela não é uma estrutura extremamente inchada. Tem algumas adequações? Penso que sim. Se vier projeto para essa casa criando nova secretaria, não vai ter meu voto. Não importa se meu partido é da base, se eu sou da base. Coordenei o plano de governo do prefeito Alceu, quando ele era candidato, na área econômica, e queriam botar lá no plano. Criar a secretaria da micro e pequena empresa. Fui contra, não debati, não permiti. Já tem a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Emprego, que atende as micro e pequenas, porque a grande, ela por si só, se ela quer falar, ela fala direto com o prefeito, com o governador, com o presidente da República. Ela atende a micro e pequena, então não precisamos criar mais uma estrutura para ter uma política consistente de gestão pública das micro e pequenas em Caxias. Então, também perfaço que Caxias tem que estar atenta, até porque a realidade das finanças de Caxias estão se apertando. Nós vamos ter um ano de 2015, nós tivemos a prestação de conta do segundo quadrimestre, agora 2 semanas atrás. É preocupante, colegas vereadores. As finanças de Caxias do Sul para 2016 são preocupantes. A previsão orçamentária é muito simples, muito aquém do que a perspectiva das demandas sociais que a cidade apresenta, uma cidade que cresce e que passa já dos seus praticamente 500 mil habitantes. Então nós vamos estar atentos e também, vereador, vou me juntar à sua causa, que a gente continue debatendo a estrutura administrativa de Caxias, que a gente não deixe ela aumentar, e dentro das possibilidades, ela já é uma estrutura enxuta, a gente consiga fazer adequações e ajudar o governo a não fazer esta gastança que se fez, criando 39 ministérios no governo federal. Quando assumiram, se não me engano, eram 24. Então reduza, de verdade, baixe para 16, para 15. Reduza, corte na carne, dá exemplo para a sociedade. Quando um governante perde a vergonha, colegas vereadores, como a gente viu nos últimos anos no governo federal, o povo perde o respeito. E essas ações que ela está fazendo hoje são debochadas por parte da sociedade.